Olá pessoal, estamos aqui num projeto bastante importante da editora Tiran, na coordenação dos professores Felipe Giacomoli e Henrique Saibro, a quem agradeço o convite e a oportunidade. Esse projeto que visa a gravação de vídeos, de um bate-papo, um verdadeiro bate-papo num ritmo e numa informalidade sobre as principais alterações do pacote anticrime. Por que falar do pacote anticrime? Por que falar nisto neste momento? Nós, que somos advogados, juízes, promotores, defensores públicos, nós estamos passando, assim como toda a população brasileira e mundial, por um momento bastante complexo que nós jamais vivemos dessa maneira em outra oportunidade na história. Esse momento, como todos sabem, é um momento em que várias soluções são apresentadas, existem várias autoridades, não só no assunto da saúde, mas também em assuntos econômicos, financeiros, traçando estratégias, traçando pontos de uma gestão do que se fazer nesse momento. Então, por que falar disso agora? Falar disso agora porque nesse momento em que nós estamos nos reinventando nos nossos escritórios, nas nossas aulas, nos nossos processos, no nosso gabinete, na nossa vida, em que no início nós estávamos em home office, né? E agora nós estamos em quarentena, ou seja, nós estamos em isolamento, nós não estamos naquele regime de tranquilidade que é o home office, nós estamos em quarentena. É preciso que nós entendamos que, apesar de no Brasil inteiro o CNJ ter suspendido os prazos processuais, nós estamos, inclusive aqui no TJRS, no Rio Grande do Sul, uma notícia da sexta-feira, agora, publicando que os processos tiveram muitas movimentações, vários processos tiveram muitas movimentações. Essa é a nossa realidade. Existem muitos processos se movimentando, o regime de quarentena ele acabou impulsionando com que isso acontecesse, muito embora necessariamente os prazos não corram em desfavor das partes. É o momento de rever processos, é o momento de conversar com os nossos clientes, é o momento de compartilhar ideias entre os colegas, entre concorrentes, entender o que as outras pessoas estão fazendo, como as outras pessoas estão agindo neste momento. É o momento de compartilhar, né? É um momento de compartilhar. É um momento em que, com certeza, nós estamos sendo testados em vários níveis. E por que conversar do pacote anticrime? Ora, o pacote anticrime teve várias modificações que têm uma repercussão enorme na prática. Um dos temas mais importantes do pacote anticrime, o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução civil, que foi assunto que foi objeto da fala do professor coordenador desse projeto, professor Henrique Saibro, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é o tema de grande importância do pacote hoje, considerando que o juiz de garantias está com eficácia suspensa, né? Esse acordo de não persecução penal, gostaria que vocês atentassem muito para a fala do professor Henrique Saibro. Existem já vários estudos no Brasil, no âmbito principalmente do Ministério Público, várias resoluções do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, que impactam diretamente na prática nossa em relação aos nossos escritórios no dia a dia. Mas o pacote anticrime, ele também trouxe outro tema, outra hipótese de solução bastante interessante que nós aguardávamos há muito tempo no processo penal. Eu trabalho o tema da prova no meu livro Provas no Processo Penal. Sou professor aqui da Escola de Direito da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Sou advogado há quase 20 anos e atuo na área penal. E esse tema da prova, meus amigos, minhas amigas, era um tema que nós esperávamos há muito tempo que houvesse essa modificação.
Apesar dessa modificação ter tido sua eficácia suspensa, é preciso que nós conversemos sobre ela, é preciso que nós conversemos sobre a prova ilícita no Brasil. Bom, quando nós vamos falar do tema da prova ilícita, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, do tema da prova. E para falar do tema da prova, nós vamos lembrar que os processos, lá com Franco Cordeiro, são máquinas retrospectivas. O que significa dizer que os processos são máquinas de retrospecção? Significa dizer que nós estamos sempre no processo penal tentando voltar no tempo e reconstruir aquilo que aconteceu, evidentemente com todas as nossas deficiências. E aí vem uma discussão de há muito existente no processo penal, não só no processo penal, mas principalmente no processo penal, que é a questão da verdade. Bom, dentro dessa ideia de máquinas retrospectivas, o Franco Cordeiro acaba colocando a prova, e aqui estou puxando a brasa para o nosso assado, para o nosso tema, acaba colocando a prova dentro do eixo de maior importância dentro do processo. E por que coloca a prova dentro do eixo de maior importância do processo? Porque aqui eu trago o fato salari para que nós lembremos que a nossa grande preocupação no processo penal é a formação do provimento final, ou seja, é chegar no provimento final. E como é que nós fazemos, segundo o fato salari, para chegar no provimento final? Nós utilizaremos o contraditório para chegar ao provimento, ou seja, nós temos normas que vão indicar um ato, depois o outro, essa concatenação com uma participação efetiva das partes na formação do provimento final. O que o fato salari quer dizer? O fato salari quer dizer que eu não posso deixar com que o provimento final, para que seja provimento final, seja formado apenas pelo magistrado. O provimento final é formado por todos e a formação do provimento final chama a prova. Por isso a prova está no eixo mais importante do processo penal na atualidade. Toda vez que eu falo de prova, toda vez que eu lembro de Franco Cordeiro, toda vez que eu lembro de processo, eu lembro da função retrospectiva da prova. Mas é claro que eu também não posso me esquecer da função persuasiva da prova. E toda vez que eu falo da função persuasiva da prova, é claro que eu não posso esquecer do professor Aurí Lopes Júnior, meu colega aqui na PUC do Rio Grande do Sul, que vai falar do convencimento psicológico do juiz. Ou seja, eu preciso trabalhar dentro do processo tanto como advogado, tanto como promotor de justiça, para chegar ao convencimento psicológico do juiz. E dentro dessa ideia de função retrospectiva e função persuasiva da prova, eu estou diante do direito à prova, do direito constitucional a provar. Eu tenho direito a provar. Por isso que toda vez que o magistrado indefere a produção probatória, seja pela acusação, seja pela defesa, é bem verdade que nós temos que tomar as medidas impugnativas possíveis e indicadas ao caso, porque eu tenho direito à prova. Porém, o direito à prova, a partir do momento em que eu começo a falar de prova ilícita, o direito à prova ele não é ilimitado. O direito à prova tem limitações. E por que o direito à prova tem limitações? Porque eu, na verdade, tenho direito à prova lícita. Eu tenho direito à prova lícita. E as limitações que existem em relação ao direito à prova estão no âmbito da prova ilícita. E aí então vem a Constituição de 88, no artigo 5º, trazendo para nós toda essa questão da ilicitude da prova, na verdade, como uma garantia. A ilicitude da prova como uma garantia. Bom, se isso é verdade, eu estou trabalhando um tema muito maior quando eu trabalho direito à prova lícita. Eu estou trabalhando o tema das proibições de prova. E trabalhando o tema das proibições de prova, eu não posso me esquecer, por exemplo, das proibições de prova em Portugal. Eu não posso me esquecer, por exemplo, das regras de exclusão nos Estados Unidos. E toda vez que eu falo disso, é importante que eu lembre de um autor, vou mostrar aqui para vocês, Mirjam Damasca.
O Damasca vai trabalhar nesse livro aqui, O Direito Probatório à Deriva, em que ele analisa a prova, a produção probatória no mundo, a produção probatória no mundo, basicamente entre o sistema civil law e common law. Então ele vai trabalhar muita coisa desses sistemas e ele vai acabar diagnosticando que o direito probatório está à deriva. E por que ele está à deriva? Está à deriva, por exemplo, nas regras de exclusão estadunidenses, em decorrência do custo das regras de exclusão, ou seja, processos inteiros que geram absorção por conta da especificidade das regras de exclusão. E por que existe esse custo? É um custo social, ou seja, é a comunidade não entendendo por que aplicada aquela regra de exclusão, uma pessoa acabou sendo absolvida. Ele também vai trabalhar toda a influência que as novas tecnologias, que o trabalho dos servidores públicos tem, ele fala dessa forma, tem no processo penal, no sistema da civil law, o juiz togado, como é que vai funcionar, como é que as novas tecnologias vão para dentro, o acúmulo de processo, ou seja, ele diagnostica o direito à prova e o direito probatório numa deriva. Mesmo assim, ele vai utilizar uma expressão bastante interessante que é: devemos regar o próprio jardim. Devemos cuidar das nossas flores, ou seja, das nossas plantas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, vamos parar de buscar influência nas regras de exclusão. As regras de exclusão, o sistema da common law, vamos parar de utilizar influência da civil law, vamos nós tratarmos do nosso mesmo sistema. E tratando do sistema da prova ilícita no Brasil, nós temos que nos lembrar que na reforma de 2008 nós tivemos um avanço, né? Evidentemente um avanço que precisa ser lido com cautela, mas tivemos um avanço na reforma de 2008 em relação ao tema da prova ilícita. Por quê? Porque nós tivemos uma determinada regulamentação desse tema que antes estava na doutrina e nos tribunais. Esse tema foi para dentro do Código de Processo Penal com certos arranjos. Evidentemente que temos críticas, sim, escrevemos sobre isso lá no ano de 2008. Bom, dentro do pacote anticrime veio o parágrafo 5º do artigo 157, que nós sabemos que está, por enquanto, com eficácia suspensa, mas esse parágrafo 5º do artigo 157 remetia ao parágrafo 4º do artigo 157 lá na reforma de 2008, ou seja, com aquele arranjo parcial da reforma de 2008, também veio lá o tema da descontaminação do julgado. E lá, quando se falava em descontaminação do julgado, nós observamos que houve um veto presidencial, e esse veto presidencial ele se deu em relação à celeridade. Lá se preferiu a prova ilícita, né? Lá se preferiu que o juiz conhecesse da prova ilícita, lá se abandonou a ideia de processo justo, lá se abandonou a ideia de devido processo legal, lá se abandonou a ideia de que nós já temos incompatibilidades previstas em lei, seja pela suspeição do magistrado, seja pelo impedimento do magistrado, e portanto cairia perfeitamente dentro da normativa da prova ilícita, entender que o juiz que conheceu da prova ilícita não possa mais ficar no processo, por uma questão que é evidentemente psicológica. Nós não estamos aqui defendendo que o juiz que conheceu de uma prova ilícita tenha ele concordado com a ilicitude e mandado desentranhar, tenha ele discordado da ilicitude e sofrido uma determinação do tribunal para o desentranhamento da prova. Nós não estamos dizendo que esse juiz fará de tudo para condenar aquele acusado porque havia uma prova ilícita no processo que ele conheceu dela. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do juiz que conheceu da prova ilícita, seja declarando-a ilícita, seja discordando da declaração de ilicitude naquele momento, e mais tarde o tribunal, entendendo ilícita, declarou ilícita. Nós estamos falando desse juiz que não desentranhou a prova, desse juiz que evidentemente está contaminado. Eu trago um exemplo muito importante para mostrar para vocês aqui. Vou ler para vocês o número do habeas corpus. Esse habeas corpus pode ser consultado no TRF 4,
Habeas corpus, ele está na íntegra, este acórdão, habeas corpus número 50, 37, 60, 8, 70, 2015, 404, 40. Então, habeas corpus do TRF 4 pode ser consultado na íntegra. Esse caso, inclusive, já terminou com a absolvição de todos os acusados. Habeas corpus 50, 37, 60, 8, hífen 70.215.4.04.0000 Santa Catarina. Esse habeas corpus, ele pode ser consultado aqui no TRF4, perdão. Eu sugiro que os senhores consultem a decisão liminar, que foi concedida a liminar, e consultem a decisão do acórdão para entender o voto dos desembargadores, dos julgadores. Eu participei desse caso como parecerista, né? Juntei um parecer sobre a licitude da prova, e nesse caso, apenas para ser muito breve, para que vocês possam entender a seriedade desse dispositivo que lá em 2008 e agora no pacote anticrime no final de 2019 trazia a ideia de descontaminação do julgado, para que vocês possam entender a seriedade disso. Nesse caso especificamente aqui, acabou sendo declarada a ilicitude da prova. Por quê? Porque aqui, segundo notícia dos autos, os policiais da Polícia Federal, ao invés de ouvir dezenas de pessoas como testemunhas no processo, utilizaram um disfarce, vestiram-se como agentes de saúde. Essa causa trabalhava uma licitação que era em relação ao SUS, então é bom que vocês leiam bastante este acórdão para poder entender. Os agentes de Polícia Federal foram até a casa das pessoas, se identificando com um crachá como se fossem do SUS, para entrevistar as pessoas. E nisso, eventualmente, captar a licitude ou ilicitude de um procedimento licitatório, de um programa de ajuda a pessoas que tinham doenças graves. Vocês vão poder entender. O tribunal entendeu que eles não poderiam ter feito isso, e que isso se tratava de ilicitude da prova. Aqui, toda vez que se fala de ilicitude da prova, nós temos que entender que o Estado tem que atuar com ética. Por maior que seja a gravidade do delito, eu não posso ter uma prova ilícita dentro do processo. Qual é a complexidade que nasceu aqui ao TRF ter declarado a ilicitude da prova? É o magistrado de primeiro grau continuar julgando, continuar com a jurisdição. Por quê? Porque o magistrado de primeiro grau negou a ilicitude da prova. Ele reforçou a licitude da prova e mandou a instrução continuar, ordenou que a instrução continuasse. Vejam como é importante a descontaminação do julgado. Pois muito bem, o parágrafo 5º, apesar de estar com a eficácia suspensa, ele trouxe a descontaminação do julgado. Nas palavras do professor Aurélio Lopes Júnior, ele trouxe o desentranhamento do juiz. Qual é a complexidade que se gera no Brasil, além disso tudo? A complexidade que gera no Brasil é que realmente nós temos que ter limites cada vez mais ortodoxos em relação à licitude e ilicitude da prova. Por quê? Porque no Brasil, e aqui um livro bastante importante, Nulidades do Processo Penal, está cheio de anotações, aqui não tem problema nenhum, Nulidades do Processo Penal, do professor Ricardo Gleckner, Ricardo Jacobsen Gleckner, meu colega lá na PUC também. Este livro traz uma noção bastante importante, um diagnóstico do Ricardo bastante importante, que a prova ilícita está dentro do regime de invalidade no Brasil. O que isso fomentou? E agora, trazendo também o professor Geraldo Prado. O que isso fomentou naquele livro Decisão Judicial, naquela obra Decisão Judicial? Está lá na biblioteca, senão eu traria aqui. É uma pena eu não ter trazido. Decisão Judicial, Geraldo Prado, junto com o professor Grandinetti e com o professor Rucunha Martins. Este livro do professor Geraldo Prado traz um rebaixamento da ilicitude da prova, da disciplina probatória, em decorrência de que a prova ilícita está dentro do regime de invalidades. O que aconteceu com os tribunais? Tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal, mas principalmente o STJ, principalmente desde 2008, 2009, rebaixou a ilicitude da prova ao regime de nulidades relativas, misturando o conceito de prejuízo à declaração da ilicitude da prova.
Por isso que é tão importante a descontaminação do julgado. Bom, esse parágrafo 5º, ele teve eficácia suspensa, e teve eficácia suspensa por vários motivos. E um dos motivos pelos quais teve a eficácia suspensa foi por conta de que não havia critérios claros em relação a este juiz, ou seja, a incompatibilidade desse juiz. Recentemente eu escrevi um artigo com o professor Jacinto Coutinho e com o professor Luiz Cani sobre exatamente este ponto, sobre a descontaminação do julgado. Sugiro que vocês também consultem esse artigo, porque a única ressalva que existe em relação à teoria da descontaminação do julgado, e nós apontamos isso lá, pode ser esta: que efetivamente faltou técnica legislativa para deixar um pouco mais claro isso. Qual é o diagnóstico que nós fazemos lá naquele artigo e que eu faço aqui essa conclusão com os senhores? É que, infelizmente, a conclusão sobre manter a descontaminação do julgado ou não passará pelo sistema, pelo regime de processo penal que se adota. E aí a decisão, infelizmente, será política. Ou nós estamos diante de uma adoção de um regime inquisitivo e, portanto, vamos entender que a descontaminação do julgado só atrapalha o processo penal, assim como todo regime de prova ilícita só atrapalha o processo penal. Ou nós estamos diante de um sistema acusatório. E estando diante de um sistema acusatório, isso tem uma repercussão prática enorme no exercício da advocacia, no andamento do processo, na retrospecção do processo, no processo como máquina retrospectiva, na formação do provimento final, e tem também uma grande influência na ilicitude da prova. Se nós estivermos diante da ideia de um sistema acusatório e, portanto, na divisão das funções entre acusar e julgar, nós estaremos descontaminando, apoiando a descontaminação do julgado. Muito obrigado, pessoal. Fico completamente à disposição. Mais uma vez, quero dizer que é um momento de complexidade, é um momento que nós temos que colaborar, é um momento de bastante introspecção, é um momento de renovar e também de se reinventar. E nós estamos à disposição. Mais uma vez, um agradecimento à editora Tiran e aos professores Henrique Saibro e Felipe Giacomoli pela iniciativa desse projeto fantástico. Muito obrigado a todos.